pessoas aqui que têm fé, tem pessoas que estão nos assistindo que não têm fé nenhuma, que só gostam de assistir. Tem pessoas que estão muito próximas de Deus, tem pessoas que estão só tentando se aproximar de Deus. Tem pessoas que estão gostando do que estão escutando, tem pessoas que estão doidas para mudar já porque estão sendo afrontadas pelo que a gente está falando. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos escutando, qual conselho você daria hoje? Então, a vida, ela é uma oportunidade magna assim, que Deus nos deu de viver. Então, todas as vezes que Deus nos dá uma oportunidade, a gente tem que abraçar ela. O conselho que eu deixaria hoje é: a Bíblia conta a história de um jovem chamado Pedro, um pescador. E o texto diz que ele saiu para pescar numa noite e não teve sucesso. Quando ele voltou para o barco, que ele voltou para lavar as redes, Jesus entrou no barco dele. Jesus não pediu, Jesus entrou no barco dele e falou para ele: vamos voltar lá no mesmo lugar. Ele só teve sucesso depois que ele recebeu Jesus no barco. Antes de Jesus, ele bateu a rede a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Com Jesus, ele bateu a rede um dia de manhã só e conseguiu pegar tudo. Então o que eu aprendo? Que o segredo não é ter os peixes na rede para colocar Jesus no barco. O segredo é você colocar Jesus no barco, então ele pode colocar os peixes na sua rede. Antes de Jesus estar no barco, a rede do Pedro estava vazia. Talvez a rede seja o coração de muita gente. Talvez a rede vazia seja o coração de muitas pessoas. Sentimentos, emoções. Vazio. Tá movimentando, o barco tá navegando, mas tá vazio. Vai no mar profundo, mas tá vazio. Quando Jesus entrou, ele preencheu os vazios do barco de Pedro, que é a nossa alma. Só ele pode preencher todos os vazios. E aí no final do texto, Jesus vira para Pedro e fala assim: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Mas o Pedro: como assim? Eu nunca pesquei homens, sempre pesquei peixes. E Jesus está dizendo: Pedro, é o contrário. Cargo quem dá é homem, ministério quem dá é Deus. Qual a diferença de pescar peixe para pescar homens? É que todo pescador de peixe tira ele da vida e leva ele para a morte. Mas todo pescador de homem arranca ele da morte para levar ele para a vida. A vida é Cristo. Não tem como viver sem Jesus. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Se você tirar um animal do campo, ele morre. Se sairmos de Jesus, morremos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. Passou de vida é morte. Então você que está nos assistindo e nunca confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu fiz ainda há pouco aqui um chamado para quem queria se reaproximar, voltar para Deus, voltar para o Pai. Mas talvez você nunca nem tenha declarado: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Vou te dizer 3 coisas que vão acontecer na tua vida agora. Quando você crê no coração, está escrito assim, e confessa com a boca, o Senhor Jesus pega teu nome e confessa diante do Pai. A Bíblia diz que aquele que confessar o meu nome publicamente, eu confessarei o nome dele diante do Pai. Então, quando você confessar, daqui a pouco nos comentários eu vou te desafiar a isso: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A primeira coisa que está acontecendo, ele está colocando o seu nome no livro da vida. E de lá ninguém tira mais, meu filho. Agora, a segunda coisa, para mim a maior bênção do Evangelho, é que seus pecados são perdoados se você se arrepender deles. Você não precisa mais carregar essa culpa, você não precisa mais carregar esse peso, você não precisa mais carregar essa condenação. Seu nome está no livro da vida, seus pecados estão perdoados. E terceiro, está lá em Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você agora vai ganhar proteção espiritual, porque ao se converter você vai começar a temer ao Senhor. Ou seja, você vai ter salvação eterna, perdão de pecados e proteção espiritual. Se você pela primeira vez quer confessar isso, vai agora para os comentários, para o chat online e coloca: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se você está fazendo isso pela primeira vez. E que Deus possa iluminar a tua vida, o teu caminho. Se essa é a direção que você quer seguir, aqui está o chamado para você. Muito forte isso. Wesley. Agora que a pessoa aceitou a Cristo, qual que são os caminhos que ela precisa seguir? Então, quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, na verdade, a gente não aceita Jesus, Ele que nos aceita. Ele que nos Ele que nos traz. Você está reconectando o caminho. E aí, tudo que uma ovelha precisa é se alimentar. Então, ela, a primeira coisa, precisa se aproximar da palavra. A palavra é a fonte da vida. Quando você compra um eletrodoméstico, que você abre a caixa, qual é a primeira coisa que você encontra? Manual. Fala a verdade, o que a gente faz com o manual? Joga fora. Fala sério, a gente joga o manual Joga fora. A gente joga o manual fora. Só que o manual não é um papel. O manual é a ideia de quem fabricou, cara. Quando você respeita o manual, você está respeitando a mente de quem fabricou aquilo ali. A palavra de Deus é o manual.
Você só vai acertar na sua vida quando você acordar de manhã. A primeira coisa que você fazer não é pegar o que te traz informação, mas é trazer aquilo que te traz revelação, que é a palavra de Deus. É o manual da vida. As pessoas erram porque estão longe do manual. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte. Eu gosto muito de falar sobre semente. Eu amo falar sobre semente. Talvez assim, um assunto que, não vou dizer que eu domino, não é isso, mas é o assunto que eu mais amo falar. A semente é a parte mais amarga do fruto. Mas é através desse amargo que você desfruta da parte mais doce. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Quem não tem a humildade de abrir a mão para semear, também não tem a autoridade de abrir a mão para colher. Você já percebeu, quando você planta uma semente, sabia que a semente volta? Só que ela não volta em forma de semente, ela volta em forma de colheita. Então toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Quando você vai plantar uma semente, qual é a primeira coisa que você faz? Você cava um buraco, pega a semente e joga ela dentro do buraco. É ou não é? Então, eu não entendia nada sobre semente até o dia que eu li a história de José. Os irmãos arrumaram um buraco, arrumaram uma cisterna, pegaram José e jogaram lá dentro. Então todas as vezes que alguém arrumar alguma cova para te jogar, não temas. Fala para eles, me lança hoje. Eles não estão te matando, eles estão te plantando. Porque a árvore que você vai ser amanhã tem a ver com a semente que você é hoje. Você nunca vai viver como árvore enquanto não decidir ser como semente. Quando você morre como semente, Deus faz você viver como árvore. E encerro. Quando você pega uma semente e você quebra a semente, coloca ela no solo, você fere a semente, você está dando uma oportunidade para ela gerar uma vida. Por quê? Toda pessoa ferida fere a pessoa. Toda pessoa machucada machuca a pessoa. Toda pessoa frustrada frustra uma pessoa. Mas toda pessoa sarada sara a pessoa. Então, Deus não coloca a semente no prato, Ele coloca a semente nas mãos. O segredo não é ter muitas sementes, mas é dar destino para cada uma delas. Quando você dá destino para uma semente, Deus faz com que você se torne destino de uma colheita.